Olá, como vai? Você está vendo a reprise de uma live que foi feita com a professora, mestra e doutoranda Camila Bandeira. A live de hoje é muito interessante porque ela fala sobre os direitos. Em que perspectiva? Na perspectiva da criança. O que a criança entende a respeito de direito? Nessa live eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com a nossa querida Camila. Parabéns por você ter escolhido esse canal. Tenho certeza que vai gostar. Oi, gente, como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje vocês vão amar a nossa live, porque a nossa live é com a querida Camila. A Camila vai falar sobre um tema muito interessante, que é a compreensão do direito pela criança. E por que será que a gente investiga tanto essas coisas que as crianças pensam? A gente vai aprender com a Camila. Com certeza vocês vão ficar muito admirados em saber as representações, em saber como que as crianças se relacionam com esse conceito que é tão importante para a cidadania, para a formação da cidadania. Será que a Camila já chegou? Eu ainda não a vi. Se a vi, não vi aqui a Camila, não. Será que ela entrou com outro nome? Alguém sabe me dizer? Eu agradeço a Amanda, a Edneia, a Eliane que está aqui. Várias pessoas apoiando a nossa querida Camila, né? E eu estou aguardando com que ela entre. O que você sabe? Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho a respeito do assunto. O que você sabe a respeito de direitos? Direito de quem? Para quem? O que é um direito? Será que as crianças sabem? E quando eu converso com elas a esse respeito, é importante ou isso é papo de gente adulta? Mas enquanto adultos, será que nós também não temos representações tão, digamos assim, primárias quanto as crianças? Falar a respeito de assuntos como direito, justiça, pobreza, riqueza, vai fazer alguma diferença na vida das crianças? E os conteúdos? Esses conteúdos e outros, isso também é um conteúdo, não é apenas uma questão que diz respeito. Peraí. Que diz respeito. Ai, a Camila tá me mandando uma mensagem. Ela tá dizendo que eu não apareço para ela. Eu estou aqui. É isso que está acontecendo. Eu não estou aparecendo para ela. E ela sabe como é que entra. Ela não é uma professora que não tem experiência. Já foi no ao vivo. Será que eu vou ter que sair e voltar novamente? Ah, conseguiu. Aí, beleza. Oi, conseguiu. Visualizar, muito. E hoje a gente vai saber essas coisas com a Camila. Oi, Camila. Olá, boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bem com você? Agora sim, agora tudo bem.
Olha, essa tecnologia já me pregou tantas peças, Camila, que você não faz ideia. Cada hora é um jogo de cintura que eu tenho que ter para poder ficar ao vivo. É para ter mais emoção, né? Para ter mais graça. E para ter história para contar também, né? É verdade, sem dúvidas. Então, Camila, eu estava conversando aí com os nossos ouvintes, explicando a respeito da temática, né? Falando que você é muito querida e que você tem muito a nos dizer a respeito dessas representações, dessa compreensão da criança a respeito do direito. Mas antes eu gostaria também de apresentar a Camila. Camila Fernanda da Silva Bandeira. A Camila é uma professora da educação básica, mestra e doutoranda em educação pela Unesp no campus de Marília, aluna da professora Eliane Saravalli, e ela também tem experiência na formação de professores da educação infantil, né? Por que é importante a gente conhecer o currículo das pessoas? Justamente para entender a sensibilidade que essas pessoas têm em relação à educação. Quando a gente tem junto com a gente alguém que já trabalhou com formação de professores, a nossa visão, gente, vai mudando de uma maneira muito legal, sabe? A gente amadurece bastante. Então, Camila, seja muito bem-vinda. Eu agradeço imensamente você ter aceito o convite. E agora a gente está aqui para te ouvir. Ai, que gostoso! Primeiramente, muito obrigada, Maria, pelo convite. Eu fiquei extremamente lisonjeada, porque para quem acompanha as suas lives, para quem acompanha o seu trabalho, ser convidada para participar desse momento é realmente motivo de grande privilégio, de grande honra. Obrigada. Então, saiba que eu estou muito feliz, muito sensibilizada com o convite. E como eu te disse, eu não estava vendo a hora de estar aqui para conversar com o pessoal. Então, uma boa noite para todos que estão presentes, para quem for entrando. Eu acredito que vai ser um momento muito gostoso da gente trocar e falar de um assunto pela qual eu sou extremamente apaixonada, que é sobre o conhecimento social, sobre as representações, as noções que as crianças têm e constroem a respeito do mundo de uma maneira geral. E o convite foi muito especial justamente porque, além de ser apaixonada pela temática e já estar estudando há bastante tempo o assunto junto com a professora Eliane Saravalli, é tema, né, do meu trabalho de mestrado. Então tem um peso muito maior para mim, é o xodó realmente. E por que trabalhar com conhecimento social? Desde que eu entrei na graduação e que eu conheci os 3 tipos de conhecimento que eram apresentados na obra piagetiana, eu comecei a pensar no que eu vinha vivenciando, no que eu já tinha passado e vivenciado como aluna. E eu parava para pensar e eu via que o tal do conhecimento lógico-matemático tinha sido malemar que bem trabalhado durante a minha formação. O físico também, ele estava ali presente, mas o social, cadê? Aonde que estava? Será que ele aparecia nas datas comemorativas? De que jeito que isso apareceu para mim enquanto aluna? E a partir disso eu comecei a fazer uma crítica em relação a todo o meu processo de formação, de que eu não tinha visto esse conhecimento social, não tinham trabalhado esse tipo de conhecimento comigo. E daí a vontade, né, o desejo que nasceu de me aprofundar a respeito desse conhecimento. E, ao contrário do que possa parecer, aquela vivência muito rasa a respeito de conhecimento social que eu tive na minha infância, na minha adolescência, enquanto professora eu também não via na escola. Então a gente tem um currículo extremamente bem formatado, eu diria, em que o conhecimento social, as noções a respeito do mundo social de maneira geral, deveria estar privilegiado, mas que na verdade não aparece. Quando aparece, é daquele jeito que a gente já sabe muito bem. Vamos falar sobre uma data comemorativa, o 7 de setembro.
e aí disse que está trabalhando o conhecimento social, quando na verdade vai muito além disso e muitas questões problemáticas da nossa realidade estão justamente dentro dessa compreensão do mundo social. Exatamente. E assim, e a escola acaba perdendo uma oportunidade de ouro para trabalhar essas representações que as crianças constroem, especialmente na história. Vamos falar só da história, né? Sem contar as outras áreas. E fica limitado a data comemorativa e decorar conteúdo. Quem não tem Perfeito. na sua vida o histórico de decorar? Questionário para responder, tanto em geografia, em ciências ou em história. E a gente fica limitado a isso. Pensar que é bom, ninguém pensa. Realmente, e todo esse conhecimento a respeito do mundo é tão grandioso e a gente encontra tanta riqueza nas falas das crianças que, de fato, quando a gente se aproxima desse tipo de conteúdo, a gente fica perdidamente apaixonada, como foi meu caso. A gente não consegue se desvincular porque é extremamente maravilhoso você conseguir chegar até a interpretação, ao que as crianças sabem e pensam sobre as questões do mundo. E quando a gente pensa, por exemplo, na temática dos direitos das crianças, igualmente, ela está ali muito bem privilegiada dentro do currículo, enquanto conteúdo interdisciplinar, mas ela aparece de uma maneira tão pequenininha e tão rasa, que é até cruel a gente pensar que um assunto tão importante para a formação cidadã dos nossos alunos está ali daquele jeitinho. Então, né, é insignificante. Exatamente. É como se houvesse uma obrigação para que ela estivesse ali presente, mas não houvesse a preocupação de como aquela temática fosse trabalhada. Isso eu não digo só em relação aos direitos das crianças. As questões étnicas, raciais, da mesma forma, as questões de gênero, as questões ligadas até mesmo ao trabalho com temática, por exemplo, como a criação do mundo, da vida, que a Amanda falou aqui tão brilhantemente nas lives dela, a respeito do meio ambiente, que a Thais Leme Guimarães pesquisou. Então, cadê? Aonde que isso aparece nos nossos currículos? De que maneira vem aparecendo? De maneira muito rasa e escassa. E depois a gente vê a dificuldade que os alunos têm em fazer uma dissertação, né? Uma prova, a redação do Enem ou de outro vestibulinho, qualquer vestibular, e é a dissertação. O que é o conhecimento social? É eu compreender o mundo com significado. E se eu não compreendo, não é simplesmente saber das coisas, é conseguir relacionar diferentes assuntos dentro de um determinado contexto, ou seja, puro raciocínio. Exato, tem toda uma lógica por trás disso e que justamente nesse sentido a gente não consegue desvincular por completo dos outros tipos de conhecimento, mas que para muitos pode até ser visto como algo menos importante. Ah, não é tão significativo assim saber o que a minha criança pensa a respeito de uma questão social qualquer. Na verdade, isso vai fazer total diferença em vários aspectos dela, enquanto aluna, enquanto cidadã. Quando eu falo em direitos das crianças, a gente pensa, ela é criança hoje, mas amanhã ela vai ser um adulto e ela precisa pensar criticamente. E aí... Não, desculpa, não, pode falar. Não, e aí justamente nesse sentido que a gente percebe a importância de se pesquisar esse tipo de assunto. Exatamente. É que eu tô tão afobada que eu já ia perguntar assim, mas como é que você foi trabalhar direito com as crianças? De onde surgiu essa ideia? Nem sei se é o momento certo de fazer essa pergunta, fique à vontade. Né? É um momento propício, excelente. Na verdade, toda essa escolha, essa tomada de decisão a respeito de se pesquisar os direitos das crianças nasce justamente de uma necessidade que eu vivenciei enquanto professora na minha sala de aula. Eu fazia o mestrado e eu trabalhava com uma turma de terceiro ano. Pode falar. E só, eu quero ler aqui um comentário que a Eliane fez.
Ela fez o seguinte, ela falou, escreveu aqui para nós o seguinte: até os piagetianos precisam avançar um pouco. Fala-se muito do conhecimento físico, no lógico matemático e acaba se deixando de lado o conhecimento social. Talvez justamente por essa nossa experiência de que o conhecimento social ele é decorado e na verdade não é, quando a gente estuda mais a gente percebe que não é essa a proposta, né? Aliás, Com a certeza. gente pode se utilizar do conhecimento social para o desenvolvimento do pensamento, literalmente. Então, Com desculpa, Camila, certeza. mas eu achei que era oportuno estar te interrompendo nesse momento. Não, eu achei perfeita a colocação da professora Eliane, porque a gente, enquanto pesquisador, sempre pensa nisso. Mas por que tão poucas pesquisas em relação ao conhecimento social? É a necessidade das pessoas enxergarem o que de tão importante traz esse tipo de conhecimento, né? E o que a falta dele pode acarretar também, a falta de desenvolvimento dele. Exatamente. E aí, como é que foi a sua. Foi nesse ponto, né? Que você começou a trabalhar com as suas crianças do terceiro ano, da terceira série. Exatamente. E o que eu percebi na minha turma? Os direitos das crianças, eles estavam presentes dentro do meu currículo. Então, eu precisava trabalhar no terceiro ano. Só que algo que me chamou muita atenção é que as minhas crianças demonstravam muito interesse pelo assunto. Na época, eu tinha 19 alunos e 3 desses alunos eram institucionalizados. Eles moravam numa instituição filantrópica da cidade, porque eles tinham sido retirados das famílias. E essas crianças traziam relatos para a sala de aula do cotidiano deles, nesse, digamos, orfanato, nesse lugar em que eles viviam depois de terem sido retirados da família. E na contrapartida, passava uma telenovela infantil, um remaker da novela, que retratava justamente um orfanato. E era um orfanato dos sonhos, maravilhoso, em que todas as crianças viviam felizes. Era o sonho de qualquer criança ir para um orfanato. E surgia aquele questionamento, mas como que ali no orfanato as crianças vivem tão felizes justamente por não terem família, por terem sido retiradas da sua família, e no cotidiano a gente ouve coisas tão adversas a respeito desse assunto. O que será que essa questão de ser retirado da família, de ir morar no outro lugar, tem a ver com a nossa necessidade de se trabalhar com matemática social em sala de aula? E aí eu fiz o link com a questão dos direitos das crianças. Por quê? Elas precisam saber o que acontece e o que leva uma família, por exemplo, a perder a guarda do seu filho, o que essa criança vivencia dentro do seu lar, o que pode trazer de implicações e quais as instituições que podem receber essa criança. Então, na verdade, a minha motivação maior para desenvolver a pesquisa foi justamente perceber que era uma necessidade da minha turma, das minhas crianças, que assim como aquelas crianças que vivenciavam a situação estavam muito motivadas a falar, interessadas a falar e mobilizadas a contar sobre o cotidiano delas, as outras tinham muitas dúvidas e muitos questionamentos. E aí, conversando com a professora Eliane e já muito marinada no trabalho dela sobre os direitos das crianças na educação infantil, eu vi que era um terreno fértil para a gente trabalhar com o assunto. Então, daí nasceu a necessidade, porque como todo belo projeto, nada melhor do que a gente partir da necessidade das crianças. E eu consegui fazer esse casamento com o mestrado. Ai, que beleza! Que é difícil, a gente sabe. E aí, o que foi que você investigou? Porque, olha, você estava com a novela, queria trazer essa temática. E como que você conseguiu abordar isso? Porque tinha criança que vivia na instituição. E como é que foi esse trabalho? Porque era um desafio e tanto. Um desafio muito grande, mas que trouxe frutos muito especiais para o meu trabalho, no sentido de oportunizar que aquelas crianças fossem, de fato, protagonistas de todo o processo de aprendizagem. Até então, eu não tinha
entrado de cabeça dentro da perspectiva piagetiana, eu não tinha bebido na fonte que é o Piaget. E mais do que isso, apesar de conhecer, por exemplo, o trabalho da professora Orly e o PROEPRE, que é um programa tão importante para nós piagetianos, para quem acredita num construtivismo ativo, eu ainda não tinha tido a oportunidade de implementar algumas modificações na minha sala de aula e me modificar enquanto professora. Então, levar a temática dos direitos das crianças para dentro da sala de aula me oportunizou não assim, somente ouvir o que as minhas crianças tinham a me dizer e trabalhar com essa temática para que elas pudessem evoluir, para que elas pudessem pensar criticamente o assunto, mas de também movimentar, transformar todo o meu espaço de sala de aula que me serviria para ajudar essas crianças em outros tipos de aprendizado. E foi justamente isso que eu fiz, Maria. Conversei muito com a professora Eliane e quis movimentar, transformar a minha sala de aula. Gente, olha só que desafio, meu Deus do céu. Gente, fantástico. Trabalhou pra caramba, porque são dois desafios, né? A questão do tema e a organização metodológica da sala. Caramba, parabéns. E aí? Eu agradeço os parabéns, mas hoje, vendo mais distanciado do trabalho, eu falo, poxa vida, Camila, mas que corajosa, que menininha petulante você foi, porque de fato foi algo que me desafiou bastante por conta do tempo que a gente tem para desenvolver a pesquisa no mestrado, mas eu acredito que foi um ponto de partida para eu me transformar enquanto professora. Imagine você dentro de uma escola extremamente tradicional, como tantas outras que a gente vê por aí, né, que a gente sabe que existem, que a gente passa, que a gente trabalha, você conseguir modificar aquele seu cantinho, aquele seu espaço para que as crianças tivessem oportunidade de fala, para que elas fossem ouvidas, para que elas participassem ativamente de todo o processo. E isso partiu até da modificação dos materiais, de como eles eram oferecidos para as crianças, da maneira como eu trabalhava com esses materiais, da maneira como eu utilizava os recursos e as estratégias que eu tinha ali dentro da escola a favor do aprendizado das minhas crianças. E eu vi ali a professora Eliane colocando que foi maravilhoso, aprendeu muito, porque a gente se via semanalmente para pensar nessa proposta. Se a gente vai trabalhar com uma temática social como a dos direitos das crianças, é impossível a gente pensar numa fórmula mágica, em uma receita de bolo, que a gente vai seguir o passo a passo. Primeiro eu vou trabalhar uma música, depois eu vou trabalhar uma história, depois eu vou fazer um desenho. Não tem como. A gente vai encadeando as atividades e as propostas a favor daquilo que as crianças apresentam para a gente enquanto necessidade. Então, de fato, a gente aprendeu e a gente cresceu muito juntos durante esse processo de implementação da proposta. Tenho certeza que a coisa foi desse jeito. E você chegou como é que você foi coletando as falas, as representações das crianças? Como é que elas foram manifestando e se colocando? Como que aconteceu? Nós precisávamos de um método, de um instrumento, porque se tratava de uma pesquisa de mestrado. Então, ainda que eu estivesse atuando como professora regular da turma, eu precisava de alguns instrumentos acadêmicos, científicos, metodológicos para coletar os meus dados. E aí, para que a gente pudesse chegar no pensamento mais genuíno das minhas crianças em relação ao que elas já sabiam, ao que elas já pensavam sobre os direitos das crianças, a gente partiu de uma entrevista clínica, né, baseada no método piagetiano, para que a gente pudesse pensar como que as crianças pensavam a questão da violação dos direitos infantis. Então, nós usamos, por exemplo, uma história que falava sobre o direito à alimentação. Nós contávamos que um pai e uma mãe tinham um filho, mas que eles não podiam alimentar esse filho por falta de condições. E que essa criança estava ficando magra por falta de alimento. A partir disso, a gente problematizava com as crianças.
O que será que está acontecendo nessa situação? Você visualiza aí a questão de um direito? O que isso tem a ver com direito para você? Se elas não percebiam, a gente também problematizava isso no sentido de despertar o pensamento a respeito dessa temática. E o que a gente percebeu? Que, por exemplo, não só no que se refere à historinha sobre a violação do direito à alimentação, mas quando a gente falava, por exemplo, que uma criança era impedida de ir para a escola porque os pais queriam que ela ficasse em casa fazendo serviço doméstico, ou que a gente contava que uma menina apanhava todos os dias do pai porque ele chegava estressado em casa, elas não percebiam que existia uma violação de direito aí. Elas sequer questionavam que havia algo de errado. E isso nos preocupou muito no primeiro momento. E nos mostrou que a gente precisava fazer algo. A gente precisava se modificar enquanto professor. Eu, no caso, levar propostas que fossem realmente potentes para se trabalhar com a temática dos direitos das crianças. Então, peraí, se os meus alunos eles não percebem uma situação de violação numa historinha com um personagem fictício, será que eles vão perceber quando acontecer com eles? Quando acontecer com alguém próximo a eles? A problemática toda está justamente nisso. Quando a gente trabalha com conteúdo, seja de qual teor ele for, a gente não pode pensar só na escola, no que aquilo traz de contribuição acadêmica, escolar para o aluno, mas o que aquilo tem de importância na vida dele. E a gente percebeu que as minhas crianças não tinham noção, não conseguiam contemplar e compreender que se tratava de uma questão de violação dos direitos infantis. Olha só. Elas chegavam a fazer algum comentário dizendo que aquilo era normal acontecer? Que fazia parte... Elas comentavam, Maria, principalmente que se um pai e uma mãe fizesse aquele tipo de coisa com o filho, estava certo, porque era pai e mãe. E pai e mãe sabem o que é melhor para a criança. Então, a questão da autoridade, deles não questionarem em nenhum momento a questão do certo, do errado, do melhor ou pior. Deles não avaliarem as situações, deles contestarem aquilo, nos preocupava bastante. A gente pensar que uma criança de 8, 9 anos ainda não consegue distinguir, por exemplo, o que é a palavra direito, o que isso tem de conteúdo e de importância para a gente, é algo bastante problemático. Mas é ainda mais problemático pensar que os nossos adolescentes também não sabem. Era o que eu ia... E será que nós, adultos, sabemos? Fato. E será que nós adultos sabemos? Porque quando a gente vê assim a sociedade dividida, é a falta de se colocar sob a perspectiva do outro para poder compreender. Bom, enfim, é uma temática que a gente pode discutir bastante, mas em se tratando de crianças, pode surgir, inclusive, Camila, a seguinte pergunta. Por exemplo, mas crianças do terceiro ano dão conta de entender o que é direito? Sim. E aí fica para a gente pensar que crianças da educação infantil dão conta de participar ativamente desse processo de construção de conceitos. A gente pensar que é um conhecimento e que conhecimento se constrói a partir da ação ativa do sujeito, a gente vai contemplar esse indivíduo, essa criança, mesmo a pequenininha lá da educação infantil, como capaz de participar disso, dessa construção. E aí a gente fica pensando no seguinte, que bom seria que todos os conteúdos sociais que estão embutidos nos nossos currículos escolares fossem trabalhados de uma maneira mais privilegiada dentro dos contextos escolares. O que isso poderia trazer de benefício para as nossas crianças? Porque, como eu disse no início, não é o aqui e o agora, mas a gente pensar que essa criança vai ser um adulto amanhã e que vai ser importante ela ter clareza a respeito de um conteúdo, no caso, social. Em relação aos direitos das crianças, partindo dos meus dados, partindo do que a gente descobriu naquela entrevista clínica,
a gente viu que, primeiro, quando nós fôssemos implementar a fase de ação da nossa pesquisa, toda a prática pedagógica, a gente precisaria se respaldar nas necessidades das crianças e em algo que nós gostaríamos de chegar. No sentido de o que é importante a gente desenvolver numa criança para que ela pense criticamente sobre as coisas. Se aqui e agora ela não tem essa clareza, ela não consegue pensar esse conteúdo de maneira complexa, elaborada, abrangente, como que a gente pode trabalhar isso para que no futuro ela tenha essa condição? Porque a ideia é passar de um patamar menos elaborado de conhecimento para patamares mais elaborados, complexos e evoluídos. Exatamente, tá certo. E como é que foi esse desafio? Como é que foi essa organização? Porque, assim, eu tô cada vez mais curiosa. E o que isso, essa curiosidade sua, na verdade, me acompanhou durante todo o processo de pesquisa? Porque nós tínhamos os dados da fase exploratória, do que nós tínhamos coletado com as minhas crianças, do que elas sabiam e pensavam sobre os direitos à alimentação, educação, proteção contra maus tratos, e o que nós faríamos com isso para que elas pudessem pensar de maneira mais elaborada. Nesse sentido, eu me desvinculei de todos os preconceitos, de tudo que eu esperava que eu gostaria de saber das minhas crianças, e de fato eu me preocupei em oferecer um espaço potente para que elas pudessem agir naquele ambiente e a partir dos materiais, dos recursos que eu levava, pudessem construir de fato seu conhecimento. E aí, Maria, a gente lançou mão de muitos recursos. A gente trabalhou com músicas, a gente trabalhou com histórias, a gente trabalhou com gêneros textuais diferenciados, com interpretação de imagens, com vídeos, animações. Por quê? Não dá para a gente problematizar uma temática social de maneira que seja preconceituosa, estigmatizada, que seja enviesada. Até mesmo em relação ao ECA, que é um documento tão conhecido e importante no que se refere à proteção dos direitos das crianças. Levar o ECA para as crianças não seria adequado naquele momento inicial, porque elas não teriam condições de interpretá-lo, de concebê-lo de uma maneira significativa e singular e de falar com propriedade o que elas pensavam a respeito daquele documento. Então, a gente não podia partir de coisas tão elaboradas, de materiais tão elaborados. A gente foi construindo, partindo daquilo que era acessível ao conhecimento das crianças naquele momento e cada vez mais problematizando e criando novas oportunidades de aprendizagem. Então, por exemplo, quando a gente trabalhou com a música Herdeiros do Futuro, a gente sabia que muito provavelmente poderia não aparecer nada sobre direitos, porque a gente não ia falar, olha crianças, agora a gente vai ouvir uma música que tem a ver com direitos, de maneira alguma. Porque isso seria enviesar o pensamento da minha criança em relação à música. Mas era de levar a música, problematizar a letra da música com eles e de pensar, e aí, o que vocês enxergam nessa música? O que vocês entenderam sobre ela? A partir disso, a gente tinha condições de pensar outras propostas que pudessem ser encadeadas, por exemplo, com a música. Quando a gente levava uma animação, por exemplo, em que se retratava uma situação de violação de um direito, uma criança que sofre algum tipo de abuso, algum tipo de violência física em casa. Se a gente falasse, olha criança, tá vendo ali? Aquele homem tá batendo naquele menino. Será que isso é certo? Vocês estão vendo o que tá acontecendo? A gente, claro, iria, despertar o olhar dele para ele dizer que sim, tá acontecendo uma coisa muito grave, muito séria. E na verdade não era essa a nossa intenção. Era de que partisse deles e a partir desse conhecimento deles, claro, mais elementar no primeiro momento, a gente pudesse trabalhar e a gente pudesse ir desenvolvendo isso. E foi justamente isso que a gente fez. Nossa, Camila, é muito interessante toda essa proposição de diversos recursos, né? Que são diversas linguagens. Em história, a gente
trabalha um pouco e fala a respeito das diferentes representações que você tem que trazer para que o aluno compreenda que aquela determinada situação, ela tem várias maneiras de ser observadas, e isso é desde sempre, né? Porque as informações, elas são efetivamente, elas representam o quê? Aquilo que uma pessoa escreveu, o ponto de vista dela, e necessariamente quando eu trabalho com uma, com duas, é muito pouco para a criança ou para qualquer pessoa abrir a maneira de interpretar o mundo. É muito interessante essa preocupação de estar trazendo tantos elementos. E as crianças, como é que elas reagiram a isso? E as crianças que estavam no orfanato, como é que elas também conseguiram reagir nesse sentido? Veja que interessante, Maria, por isso que eu digo que um bom projeto, ele é sempre muito suscetível a modificações e transformações de acordo com o ambiente, com o contexto em que ele acontece. Duas dessas crianças saíram, porque as famílias, né, tiveram o direito a cuidarem dos seus filhos de novo, e essas crianças que no caso eram irmãos, eles saíram da escola. Então, esses sujeitos eu não tinha mais ali dentro do meu contexto. Mas outra criança que também vivia nessa mesma condição permaneceu com a gente do início até o fim do trabalho. E essa criança em nenhum momento apresentou um comportamento, atitudes que fossem diferenciadas das outras. Isso foi algo que me chamou muita atenção, porque era de se esperar que talvez, por hipótese, por miopia de pesquisador, a gente pudesse esperar que ela apresentasse um comportamento diferenciado, porque ela estava vivenciando aquilo. E aí é um elemento importante para a gente pensar enquanto professor. A criança só vivenciar aquilo no seu social não é suficiente. A gente precisa problematizar, a gente precisa fazê-la pensar além daquilo, pensar além da caixinha. Então, quando a gente pensa nesse sujeito ativo, é justamente fazer ele pensar nas suas vivências, nas suas experiências, em tudo que ele já traz consigo e de fazer ele evoluir. Então, isso foi fundamental para a gente durante todo o processo, pensar nesse sentido. Olha, a Eliane está dando um esclarecimento aqui, né? Que o trabalho da Camila evidenciou um trabalho sobre os direitos da criança, mas que isso não significa apresentar uma lista de leis ou direitos para serem decorados ou listados. É discutir efetivamente o que seja esse direito. E olha, Camila, essa observação que você fez a respeito dessa criança que se manteve na instituição, eu me atreveria a dizer que se ela nunca pensar a respeito dos direitos, ela e qualquer outra, provavelmente ela vai ficar achando que foi ela que fez alguma coisa errada, por isso ela mereceu aquele castigo, né? É isso mesmo, Maria. E o quanto isso nos preocupa no sentido de vislumbrar que as nossas crianças, tantas vezes, carregam fardos tão pesados no que se refere, por exemplo, à dificuldade de aprendizagem, elas acham que elas são culpadas porque elas não conseguem aprender. No caso de uma criança que vivencia uma situação como essa, muitas vezes ela não tem oportunidade de pensar o que a levou até essa situação, quais as situações, os elementos, os sujeitos envolvidos em tudo isso. Então, é extremamente triste, é extremamente cruel a gente avaliar que a escola, um ambiente tão rico e tão potente que poderia trabalhar essas questões de maneira tão significativa, muitas vezes isso não acontece e muitas vezes a gente vê aquele conteúdo ali presente só para cumprir tabela, né? Ele está ali porque ele precisa estar ali. A maneira como eu vou trabalhar é desimportante. E nesse sentido, como a professora Eliane muito bem colocou, e eu já tinha comentado, eu apresentar o ECA não é suficiente. Eu colocar na lousa todos os direitos e todos os deveres das crianças também não é suficiente. Porque isso, se
configura como mais uma atividade de memorização. Então, eu não parto do que eles sabem, eu não parto do que ele vivenciou, eu não parto do que ele traz de experiências, do que ele tem construído a respeito daquela temática. E isso é muito grave, porque a gente faz isso com muitos conteúdos. E com conhecimento social, é extremamente cruel nós fazermos isso. A gente sabe que é terrível. É cruel porque você desperdiça uma chance de abrir os olhos da criança em relação às coisas que acontecem, porque ela sozinha jamais teria condições de fazer uma análise, uma avaliação a esse respeito. Né? Descartar uma das poucas possibilidades que a criança tem de se defender do mundo adulto. Com certeza. Porque ela precisa de se defender. E olha, eu iria um pouquinho mais longe nesse meu atrevimento, sabe, Camila? Da maneira como você está colocando as coisas, eu fico pensando nas milhares de meninas, jovens e mulheres que vão largando a sua vida para cuidar de casa e depois vão sofrendo uma série de violência física, psicológica e sexual ao longo da vida delas e se sentem mal e culpadas e não têm coragem de se expor, como a gente tem visto atualmente, que todo mundo tem, essas mulheres retratam o medo, a culpa de qualquer tipo de violência sexual que elas tenham passado. Talvez, se elas tivessem passado por esse processo de descoberta do direito, do que é esse direito, mas de uma maneira significativa, nossas vidas seriam muito diferentes. Muito, muito, muito. Nossa, a intensidade desse assunto, assim, me assustou. Realmente, Maria. E a gente fica pensando, pode parecer para muitas pessoas algo banal uma criança conseguir identificar uma situação de direito violado. Mas a gente está pensando na vida dessa criança. Ela não consegue identificar quando acontece com ela a violação, ela não consegue identificar quando acontece com a mãe, ela não consegue identificar quando acontece com uma vizinha, com um parente próxima. E isso é extremamente até revoltante para nós, porque a gente para pensar que, mais uma vez, ali dentro da escola, a gente teria condições de ofertar a discussão desse assunto e de colaborar na construção dessa noção, da clareza dessa criança, no reconhecimento do que é um direito e do que não é ter direito, de quando esse direito vem a ser violado e a gente não o faz. Então, eu não estou aqui de nenhuma forma, de nenhuma maneira, dizendo, professor, você não tem trabalhado direito, viu? Mas é justamente questionar que, muitas vezes, nos nossos cursos de formação inicial, a gente vê muito superficialmente a respeito de questões relacionadas ao mundo social. Quando a gente fala dos direitos das crianças, muito menos. A gente não tem na grade do curso de pedagogia uma disciplina que problematize isso de maneira significativa para nós, professores. E aí, muitas vezes, a gente vai para o ambiente da sala de aula e a gente não vai se munir das armas que a gente tem a nosso favor. De uma leitura de qualidade, de uma música que pode levar essa temática para ser debatida, de imagens que retratem situações de violação dos direitos das crianças. A gente tem, por exemplo, Cândido Portinari. Se nós pegarmos as obras, as pinturas de Cândido Portinari, a gente vai ver ali diferentes infâncias retratadas. A gente tem uma infância muito bela, muito bonita, muito gostosa e contagiante. E, na contrapartida, a gente tem uma infância paupérrima, de crianças que trabalham, de crianças que são muito pobres, que passam fome. E será que as nossas crianças não têm condições de enxergar essas duas realidades na obra do Cândido Portinari e de, quem sabe, apontarem e falarem, olha, eu vejo diferença aí. Existe diferença. É uma situação de violação. Então, não é um material impossível da gente acessar, da gente trabalhar dentro da sala de aula, mas muitas vezes a gente vai
vai se contentar com o que o livro didático traz, com o que a apostila traz, de maneira escassa, de maneira pequenininha, de maneira tão superficial, e acaba não lançando mão desses materiais e dessas estratégias tão potentes no que se refere ao trabalho com conteúdos sociais. É isso mesmo. A Clau, acho que é Clau Almeidinha, acho que foi isso. Ela fez, inclusive, um comentário que a qualidade dos questionamentos, eles fazem toda a diferença. Mas fazer um questionamento só a partir de um tipo de linguagem, né, que eu chamo, ou a partir só de um texto, ou só de uma imagem, de uma pintura, ainda assim não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Porque eu tenho que ter a diversidade de representações para que a criança possa fazer análises múltiplas, né? E ela consegue sim. Na hora que ela está comparando, observando, analisando, levantando, e mais do que isso, porque quando você faz esse tipo de atividade, todas elas falam, né, Camila? Sim. Todas as crianças falam. Todas elas participam, elas se colocam, e aí o nosso olhar sensível para perceber toda essa riqueza nas falas. Às vezes, quando uma criança diz na roda de conversa, ai, Pro, é impossível uma criança não ir para a escola, isso é um mito. Ai, professora, criança que passa fome, eu ouvi dizer que é só lá na Itália. Então, veja bem, eles vão pegando alguns aspectos, alguns elementos que eles ouvem de alguma forma na mídia, muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, com aquilo que de fato acontece, e pense que se eles não tiverem aquele momento de fala e de escuta sensível na sala de aula, eles não vão ter em outro lugar. Então, muitas vezes eles vão ficar pensando que é impossível uma criança que não trabalha, é impossível uma criança que não passa fome. Não acontece de pais chegarem em casa embriagados e baterem nos seus filhos. Ou eles dizem assim, professora, se bateu é porque a criança fez alguma coisa errada, ela mereceu. Então, veja que importante a gente falar, mas espera aí, por que você pensa isso? Escuta o que o seu amigo tem a dizer. O que você consegue considerar sobre a fala dessa colega, desse seu colega que está aí ao lado falando e pensando de maneira diferente? Exato. Então, a gente tem muitas possibilidades e muitas vezes, por conta dessas lacunas da formação, por conta de um material que a gente enxerga como engessado, a gente acaba não partindo para essas outras possibilidades que são tão ricas. Então, não é errado a gente trabalhar a letra de uma música para além da ortografia e da gramática, porque parece que só é correto levar a música para a escola se for para a gente destrinchar a letra e trabalhar com ortografia e gramática. Não, a gente pode trabalhar muitas coisas a partir de uma música. Quando a gente leva uma obra de arte para dentro da sala, não é só necessariamente na aula de arte, mas a gente pode problematizar muitas coisas a partir dessa obra. Quando a gente leva livros ricos, literatura de boa qualidade para as nossas crianças, a gente quer justamente que elas façam comparações, que elas pensem para além do aparente e do superficial. Isso que é o bonito, que é o grandioso de todo esse processo de aprendizado, e que muitas vezes a gente acaba sacrificando e até crucificando de maneira tão pejorativa dentro do processo educativo. A gente mata todas as possibilidades. E às vezes, na ansiedade de acabar logo com aquele conteúdo, passa por cima de muitas oportunidades que poderiam ser enriquecidas, né? Enquanto a gente continuar pensando que quantidade de conteúdo vai garantir qualidade de educação, nós vamos continuar com analfabetos funcionais, 25% da população nessa condição, vamos continuar
vendo o ensino médio se esvaziar, porque não tem sentido ir para a escola e ficar mais 3 anos, porque também é essa a realidade que nós estamos vivenciando. E na verdade, nós também precisamos, conforme você foi falando, né, a criança, por exemplo, falou assim, vai ver que ela fez alguma coisa muito grave para ela apanhar. Diz uma verdade, não é esse tipo de comentário que a gente faz em casa em relação a qualquer, né? Fulana apanhou do marido, mas também o que será que ela aprontou? Verdade. Comentário Agora, preconceituoso. exatamente. Quer dizer, pera um pouquinho, mas eu não consigo resolver um problema sem bater? Exato. Inclusive nas nossas relações, eu não consigo problematizar os problemas. Aí posso sair batendo, posso sair matando, né? Ou qualquer coisa assim. Esse tipo de preocupação que você está apontando de uma maneira tão clara, mostra como é importante para a vida, não só da criança, mas efetivamente para a constituição da cidadania de todas as pessoas, né? Porque Exatamente. o direito não é uma via de mão única, ele é vivido em comunidade, não é possível viver um direito sozinha, a gente vive um direito na comunidade que a gente está, né? No país que a gente está. E Realmente, aí, Maria. não é? E aí a gente fica pensando, por exemplo, que essas crianças, ao final de todo um processo de intervenção pedagógica, já conseguiam identificar, por exemplo, as questões, as situações de violação dos direitos, e elas conseguiam apontar as consequências disso. Então, quando a gente trabalhava, por exemplo, com uma música, a música Castigo Não, né, que é uma música do Toquinho, de um CD muito famoso dele, que ele traz músicas belíssimas que a gente consegue usar dentro da temática dos direitos das crianças brilhantemente. Quando a gente trabalha com a música Castigo Não, e a gente pergunta para a criança, o que você acha que vai acontecer com uma criança que apanha, uma criança que é sempre castigada, uma criança que não tem o direito de falar o que pensa, os pais sempre a castigam. E o que você acha que vai acontecer se isso for o contrário? Como que você acha que isso deve ser? A gente percebia crianças dizendo assim, olha, Pro, eu acho que essa criança que apanha toda vez e que o pai não deixa explicar, não deixa falar o que ela está pensando, ela vai fazer igualzinha com o filho, porque foi só isso que ela aprendeu. Nossa. Então, olha que bonito a gente visualizar uma criança identificando que há maneiras diferentes de agir, que a gente tem condições de fazer a diferença através das nossas ações. Quando a gente pensa, por exemplo, nas mulheres que vivem essa situação de violência doméstica, de abusos, para pensar que importante seria elas pensarem em todas as situações que acarretam nessa consequência do apanhar, do ato de vivenciar essa violência e do quanto elas são potentes, o quanto elas são poderosas enquanto agentes de transformação, de que elas podem fazer a diferença, elas têm esse direito como qualquer cidadão. E foi justamente isso que a gente foi percebendo nas crianças. Aquelas crianças que no começo da pesquisa, lá na minha fase exploratória, elas diziam assim, eu acho que só adulto tem direito, criança não tem direito não. O direito da criança é só dormir cedo, tomar banho, comer e ir para a escola. Elas começaram a dizer assim, Pro, todo mundo tem direito. Homem, mulher, pequeno, grande, novo, velho, porque é pessoa. Se é ser humano, tem direito. Então, visualizar esse direito como algo que não depende de uma circunstância, mas que é um bem comum, que deve ser garantido e apropriado por qualquer pessoa, por qualquer ser humano, é incrível a gente chegar nesse tipo de conhecimento. E foi algo possível, algo que foi acontecendo paulatinamente. Eu não posso dizer que foi uma maioria das minhas crianças, mas houveram aquelas que conseguiram sair de um estágio inicial para estádios mais avançados.
Ai, Camila, então se você não conseguiu com todas as crianças, a sua pesquisa tem aí um problema. Não, não tem um problema. Esse processo ele é demorado, ele é paulatino, ele é lento. É algo que a gente vai vivenciando a longo prazo. Então, eu não poderia esperar que em um ano de trabalho pedagógico eu conseguiria vencer esses desafios cognitivos, esses desequilíbrios e que todas as minhas crianças pensassem da mesma forma. Só que eu consegui que elas começassem a pensar diferente. E isso é fantástico. Quando a Camila coloca assim a questão do respeito, para além dos clichês que a gente escuta por aí, todo ser humano deve ser crítico, reflexivo. Pare para pensar no que isso tem de importante no que se refere ao respeito que esse ser humano ganha no decorrer de toda uma vida, no decorrer de todo um processo social em que ele vivencia e se relaciona com outras pessoas. Então, olha a importância, né, dessa questão para as nossas crianças e para os nossos adultos de amanhã. Encantador, Camila. Encantador, né? Porque assim trouxe com uma dimensão, essa temática, ela veio com uma energia, você veio carregada de uma energia, com uma intensidade muito grande para que a gente pudesse compreender todo o desdobramento disso na vida de uma criança e de um adulto, né? E de um adulto, futuramente e de um adulto, porque a gente não tem o instrumento, não é um estudo longitudinal, mas é a olhos vistos que a criança começa a manifestar com coerência, né? Com coerência de reflexão a respeito do assunto, inclusive de elaborar outras ideias, como essa que você falou aqui, mas uma criança, né, que só apanha, ela vai reproduzir esse comportamento depois. Quem que ensinou essa criança a falar Sim. isso? Não foi daqui que ela tirou de todas as possibilidades que ela teve para pensar, para relacionar? Não, é muito lindo, muito lindo. Camila, olha, nós estamos a 2 minutos para o encerramento. Eu vou, Ah, em primeiro lugar, que pena, né? 1 hora passa tão rápido. sim. Nossa, super rapidinho. Eu vou convidar todo mundo para conhecer o canal da Camila, da Pro Camila. Ela tem uma conta no Instagram, ela está sempre postando coisas muito interessantes, então eu convido todos vocês para conhecer o trabalho que ela faz, eu acho que vale a pena. Agradeço muito tudo aquilo que você nos ensinou nesse momento e deixo as últimas palavras para você, Camila. Ah, Maria, muito obrigada. Primeiramente, esclarecendo que eu entrei com a minha conta pessoal por conta daquele probleminha que eu tive no início, mas eu tenho, né, esse canal, como a Maria colocou aqui, que é o @pro_Camila Silva. Convido a todos a estarem ali comigo para a gente estar compartilhando juntos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, foi muito importante para mim. Vim com essa energia porque é algo que está no meu coração. Compartilhar isso me traz muita alegria e com você, com essas pessoas mais ainda. Agradeço a todos que participaram, que acompanharam o nosso bate-papo e quem quiser continuar conversando, conhecer o trabalho, manda uma mensagem para mim, vou ter o maior prazer do mundo de continuar o assunto, continuar esse bate-papo. Foi muito gostoso. E olha, gente, a Camila vai voltar, tá? Vocês aguardem que a Camila vai voltar para contar mais ainda a respeito da prática dela. E olha lá, eu coloquei a Eliane também, Eliane, tá? perfeito. Pode ir lá ver o canal da Pro Camila, que vale a pena. Muito obrigada, de verdade. Fica com Deus. Gente, beijo para todo mundo. Tchau.